Alô, eu sou o professor Dr. Albert Friesen e sou o criador do TAP, Treinamento em Aconselhamento Pastoral. Algumas pessoas têm perguntado como o TAP surgiu e eu gostaria de contar a história. A história do TAP começa com um jovem missionário de 23 anos de idade que foi delegado para cuidar de uma pequena comunidade de 12 membros numa pequena cidade perto de Curitiba. Eu não estava preparado para isso. Eu desenvolvi um trabalho que, pela graça de Deus, cresceu, mas eu não estava preparado especialmente para o aconselhamento pastoral. Eu já estudava psicologia e tentava aplicar o que aprendia na faculdade, mas os resultados eram mínimos e eu considerava constantemente que o aconselhamento pastoral não tinha êxito. Assim, depois de 5 anos de trabalho na pequena comunidade eclesiástica, eu decidi, junto com a minha família, fazer uma vivência clínica numa colônia menonita lá no Chaco Paraguaio. Uma residência clínica na instituição chamada Serviço Menonita de Saúde Mental, em Filadélfia, 600 quilômetros para lá de Assunção, perto da Bolívia. Aquela região era habitada e continua sendo habitada por menonitas, imigrantes alemães, fazendeiros e muitos indígenas do próprio país. Assim, os menonitas desenvolveram seus próprios serviços de assistência às pessoas das colônias. O governo paraguaio não tinha alcance através dos seus serviços de saúde naquela região tão distante. Assim sendo, a colônia enviava jovens estudantes para os Estados Unidos, Canadá ou Alemanha, onde eram formados em medicina ou psicologia, desenvolvidos em teologia prática, e ao retornarem prestavam estes respectivos serviços na colônia Fernheim, onde além de um hospital foi construída esta comunidade terapêutica. Esta comunidade terapêutica atendia problemas de toda a ordem, desde transtornos mentais como esquizofrenia, até quadros de ansiedade graves, bem como depressões, dependência alcoólica e de drogas, ou até pessoas gravemente lesionadas neurologicamente eram assistidos ali quando as suas famílias não tinham as condições de cuidar dessas pessoas. Na ocasião em que tive a oportunidade de estar nesta instituição, comunidade terapêutica, um psicólogo e pastor de nome Heinz Ratzlaff era o diretor, e o diretor clínico era o Dr. Hans Edgar Epp, um médico que fez uma especialização em psiquiatria. Eles atendiam as pessoas que pediam ajuda quando havia depressão, quando havia surtos de esquizofrenia, ou quando alguém tinha caído gravemente em uso de drogas e a família trazia as pessoas para atendimento. Heinz Ratzlaff era uma pessoa de visão. Ele percebia que nas muitas fazendas longe desta instituição tinha pessoas habilitadas a ajudar outras pessoas. Só que estas pessoas não eram suficientemente preparadas para poderem escutar, auxiliar, encaminhar casos de transtornos mentais ou de problemas relacionais. Deste jeito, ele teve a ideia de ir até estas localidades onde igrejas reuniam pessoas, e ele então, toda semana, ia com seu carro, às vezes 60, 70, 80 quilômetros,
de estradas de chão a esses locais, reunia essas pessoas, falava sobre aconselhamento, sobre ajuda às pessoas, entregava livros, fazia leituras e treinava pessoas através de roleplays, de teatros de atendimento. Na medida que este trabalho de treinamento de líderes leigos nas muitas fazendas ao redor foi feito, surgiam destas mesmas fazendas pessoas que ninguém conhecia. Pessoas recluídas em edículas, pessoas não apresentadas à sociedade, com graves problemas, mas que poderiam ser tratadas. E foram encaminhados à comunidade terapêutica na qual eu trabalhava na ocasião e aprendia com as pessoas de lá. Aquela ideia de treinar pessoas leigas para fazer um trabalho básico de acolhimento, de identificação de problemas e de apoio em coisas muito básicas da vida das pessoas me fascinou. Quando voltei ao Brasil, propus essa ideia às igrejas menonitas em Curitiba e outras igrejas no Brasil e houve aceitação desta ideia. O primeiro momento nos trouxe uma investigação dos serviços de saúde mental existentes no Brasil. E descobrimos que as prefeituras de modo geral, e especificamente a Prefeitura Municipal de Curitiba, prestava bons serviços de saúde mental, tanto de atendimento primeiro em consultas, através de consultas, bem como de encaminhamentos quando necessário um internamento. Assim entendemos que não seria a missão das igrejas menonitas abrir uma instituição psiquiátrica a mais. E começamos a investir em um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, onde se atendia pessoas que não precisavam de internamento, mas que eram encaminhadas pela prefeitura para atendimento diurno. Dentre outras coisas, meu trabalho passou a ser o desenvolvimento justamente do potencial leigo de algumas igrejas. Eu sempre idealizei de que o treinamento deveria promover o departamento de aconselhamento pastoral nas igrejas. E assim tive a oportunidade de treinar algumas comunidades e igrejas. A comunidade Água Viva, onde o pastor Edson Barbosa era pastor na época. A Igreja Irmãos Menonitas do Boqueirão, atualmente chamada Igreja da Cruz Verde. As igrejas menonitas da colônia Vitimarsum, que se reuniram para treinar um bom grupo de conselheiros leigos. E assim percebemos que muitas coisas poderiam ser feitas por pessoas rapidamente preparadas para ajudar em relacionamentos familiares, relacionamentos matrimoniais, problemas de depressão e de ansiedade, especialmente com o intuito de encaminhar essas pessoas para especialistas na psiquiatria e na psicologia. Estes treinamentos feitos com leigos tomaram proporções que eu jamais imaginei. De repente, recebi convites de outras cidades pelo Brasil e, a partir de 1999, desenvolvemos os primeiros grupos interdenominacionais, tanto em Curitiba quanto em outras cidades. E, para minha surpresa, eram grupos grandes, de muita adesão, e eram grupos constituídos por pastores que diziam assim: os nossos seminários e as nossas faculdades não nos preparam suficientemente para o aconselhamento pastoral. Assim, então, o TAP, Treinamento em Aconselhamento Pastoral, teve a oportunidade de ser ministrado desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Sapucaia,
do mesmo estado, a Manaus e a Recife, Brasília. Talvez a maioria dos grupos treinados aconteceram no Rio de Janeiro, na própria cidade do Rio, bem como em várias cidades da região serrana, especialmente orientado e coordenado pelo pastor Odinal Ferreira Aguiar, atualmente um grande amigo meu. Assim, com a experiência de muitos grupos, de culturas diferentes, da percepção das perguntas que as pessoas têm, das várias formações que elas trazem e da percepção das possibilidades pelo aconselhamento pastoral exercido também por pessoas que não eram psicólogas, psiquiatras, médicos, pedagogos, muitas vezes não eram nem teólogos e pastores. A gente desenvolveu um curso que atendia às necessidades primeiras, porque muitas pessoas assim puderam ser encaminhadas aos especialistas e receberem ajudas que de outra forma não teriam acontecido, provavelmente. Um outro fenômeno muito interessante que aconteceu e ainda acontece em torno do TAP é que muitos dos estudantes do TAP, depois de concluído o curso, se interessam pela psicologia e foram estudar psicologia na faculdade, especializando-se, profissionalizando-se. E assim, esta experiência amadureceu para o que atualmente é o TAP EAD. É claro que eu sozinho não poderia ter produzido o EAD deste curso. Há vários anos, desenvolvi uma amizade com Ricardo Martins Teodoro, um jocumeiro, terapeuta, vindo do exterior, que queria trabalhar com cursos, formação e também terapia. Ele insistiu muitas vezes que transformássemos este curso para algo que pudesse dar alcance a nível nacional, quem sabe internacional. E durante o último ano, ele e a sua equipe, a Dani, a Célia, a Lígia, temos trabalhado bastante para apresentar o que está em suas mãos agora. O treinamento em aconselhamento pastoral via EAD. Você vai poder assistir às aulas que eu ministro de todos os cursos, de todas as disciplinas. Você vai poder ler os livros que escrevemos com o mesmo conteúdo e você vai realizar os exercícios para fixar o que aprendeu. E se você quiser participar de ano em ano do Encontro Nacional de Tapianos e Tapianas, através de uma imersão onde vamos treinar aconselhamento, tratar as próprias vidas, você será informado e você poderá se inscrever e comprar a participação desta imersão, provavelmente em Curitiba. Seja muito bem-vindo ao TAP EAD e sinta-se muito à vontade de informar a gente, a mim também, quanto aos conteúdos, quanto a ideias que podem e devem ser relacionadas. Faça isso através dos recursos da tua plataforma EAD. Seja muito bem-vindo e que Deus mesmo abençoe e promova esta obra de formação de pessoas com um coração de misericórdia, que atendam pessoas que precisam de ajuda.